Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a discussão que agora fazemos em torno do regime jurídico das uniões de facto é uma discussão em torno do respeito pela vontade das pessoas, de respeito pelas opções de cada um quanto à forma como decidem constituir família. E o respeito por essas opções exige do Estado a garantia de igual dignidade no tratamento dos cidadãos, independentemente da forma como decidem constituir família. E o PCP orgulha-se do contributo que tem dado ao longo dos anos para o progresso social e também legislativo que se tem verificado contra a vontade daqueles que pretendem impor as suas concepções conservadoras quanto aos modelos de vida e de organização que pretendem, aliás, impor aos outros o seu modelo de vida, o seu modelo de organização familiar. E infelizmente já tivemos hoje aqui uma primeira abordagem a esse tipo de concepções conservadoras e retrógradas, protagonizado pela senhora deputada Francisca Almeida. E a essa concepção conservadora e retrógrada contrapõe-se aquela outra que o PCP tem protagonizado com as propostas que tem apresentado e que não reconhece apenas o casamento como única forma legítima de organização familiar. E a questão, Sra. Deputada Francisca Almeida, é esta. Um Estado que queira garantir aos cidadãos iguais condições para exercerem as suas opções relativamente à forma como decidem organizar a sua vida, relativamente à forma como decidem constituir família, tem que garantir uma verdadeira igualdade e não pode condicionar as opções dos cidadãos por força da proteção que deixa de conceder a uns enquanto concede aos outros. E, Sra. Deputada Francisca Almeida, o PCP desde 1985 apresentou já 6 projetos de lei e inúmeras outras propostas no âmbito de processos legislativos que se têm debruçado sobre o regime jurídico das uniões de facto. E em todas as nossas iniciativas há em comum várias ideias centrais. 2 ideias centrais que eu destacava. A primeira é a noção de que o casamento e a união de facto não podem ter o mesmo regime jurídico, porque são realidades distintas às quais têm que corresponder, que correspondem, aliás, a opções distintas, mas às quais tem que ser garantida igual dignidade no reconhecimento por parte do Estado. Uma segunda ideia fundamental é a noção de que a única forma de garantir a decisão livre de cada um relativamente à forma como decide constituir família é a igual dignidade e o igual tratamento naquilo que diz respeito às decisões que em comum condicionam a vida, condicionam a forma como se estabelece essa vida em comum. E, portanto, Sra. Deputada Francisca Almeida, não se trata de encontrar um regime jurídico idêntico ao do casamento para as uniões de facto. Pelo contrário, trata-se de respeitar as especificidades das uniões de facto, garantindo igual proteção da vida em comum, seja ela estabelecida com base no casamento, seja ela estabelecida com base numa união de facto. E o que se verifica, senhoras e senhores deputados, é que apesar dos avanços registados ao longo dos anos, o regime jurídico das uniões de facto não garante aos cidadãos a devida proteção em alguns aspectos e por isso se impõe esta discussão. Impõe-se que o regime jurídico das uniões de facto seja alterado para que garanta naqueles aspectos em que ainda hoje os membros das uniões de facto se veem desprotegidos quando não deviam estar, impõe-se que sejam introduzidas essas correções, impõe-se que sejam feitas essas alterações. E o projeto de lei que o PCP apresenta incorpora as propostas que apresentámos no processo legislativo que decorreu na 10ª legislatura e incide essencialmente sobre 3 matérias. Por um lado, naquilo que diz respeito à matéria laboral e proteção social, introduzindo alterações ao artigo 3º da lei, porque não se justifica que, por terem optado por constituir a sua vida com base numa união de facto, os homens e as mulheres que não se casaram sejam discriminados em matéria laboral e em matéria de acesso à proteção social porque não optaram pelo casamento. Impõe-se o respeito por uma forma diferente do casamento, decidir a Constituição, decidir organizar a vida. Em segundo lugar, em matéria de proteção de casa, de morada de família e residência comum, introduzimos alterações que permitem garantir, numa questão tão fundamental quanto é a habitação, a dignidade e o respeito e a proteção aos membros das uniões de facto sobrevivos quando
se verificam circunstâncias em que, apesar das expectativas que eram comuns, apesar da organização da vida, que em muitos casos ultrapassa algumas décadas, impedir que o membro da união de facto sobrevivo fique desprotegido em relação a uma questão fundamental como é a casa de morada de família, garantindo, aliás, um regime de proteção que não é por aí além em relação àquilo que existe noutros países da Europa. E por último, em matéria de acesso às prestações por morte, pretendemos tão só garantir aos membros das uniões de facto o acesso às prestações por morte que resultam não da situação de desproteção em que se encontra o membro sobrevivo, mas que resultam do facto de ter havido uma pessoa que ao longo da sua vida inteira descontou para a Segurança Social e que por força destes descontos ficou com direito, garantiu o direito àquela pessoa com quem vive em comum, seja casado ou não seja, garantiu o acesso a essas prestações. E portanto aquilo que fazemos não é equiparar o casamento às uniões de facto, é garantir nestas três matérias essenciais aos membros das uniões de facto a proteção de vida que o Estado deve garantir. Quanto aos projetos que estão em discussão, os projetos do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, gostava apenas de deixar uma referência que tem a ver com o seguinte. Na anterior legislatura votámos favoravelmente a redação final da lei que resultou do processo legislativo, da discussão que foi feita em sede de especialidade, sem prejuízo de termos deixado dois reparos relativamente a duas matérias em que considerávamos que as soluções poderiam ser diferentes. Por um lado, naquilo que diz respeito à equiparação da união de facto ao casamento para efeito de perda ou diminuição de direitos ou benefícios. Já na altura considerámos que essa não era uma solução correta e aqui deixamos, uma vez mais, esse reparo. Por outro lado também, em matéria de proteção de casa de morada de família, porque entendemos que o texto final a que se chegou na anterior legislatura não ia tão longe quanto se poderia ir, não ia tão longe quanto se deveria ir na proteção, nesta questão que é uma questão essencial, uma questão fundamental. Os projetos do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda recuperam estas duas matérias que na altura foram motivo da nossa objeção. Sem prejuízo destas duas matérias, votaremos favoravelmente os dois projetos de lei, porque continuamos a entender que em sede de especialidade é possível corrigir estes dois aspectos e, obviamente, temos, aliás, no nosso projeto de lei, as soluções que entendemos necessárias. E, portanto, votaremos favoravelmente todos os projetos de lei que estão em discussão, sem prejuízo de, em sede de especialidade, procurarmos corrigir estes dois aspectos que consideramos que são facilmente ultrapassáveis.